Pronto, agora tá gravando. Então, boa noite, tá? Me chamo Antônio Flor, acho que eu esqueci de apresentar. Eu faço sexto semestre de filosofia da UES, tá? Universidade Estadual do Ceará. E a gente está fazendo essa programação, tá? Todos os meses, trazendo uma, uma exposição artística, né? Ou sobre cinema, ou sobre arte. O primeiro filme que a gente tratou foi A Flor da Pele, né? Um filme chinês, do Byung-Chul Han. E a gente teve a presença do Caio, né? Ele está aqui também para falar sobre cinema. A linha de pesquisa dele, a monografia dele que ele está fazendo também volta do cinema, né, do filósofo chamado Walter Benjamin. E nesse mês a gente vai tratar, hoje, né, no caso, sobre um tema tão importante, tá, que é o Setembro Amarelo, né, com o filme Helena, tá. Eu acho que vocês já assistiram o filme, vocês tiveram tempo, a gente disponibilizou na bio do Instagram dos estudantes, tem no YouTube também, né, tem no Netflix, e a gente achou bem acessível, né? Então, essa ideia de hoje era juntar os estudantes de filosofia, né? E também a Marina, ela veio ajudar a gente também no curso de psicologia, tá? Aliás, obrigado. E, e assim, eu acho que a gente já pode passar para a primeira participação, né? Que vai ser a Manuele, tá? Ela é do curso de filosofia. E ela vai dar, tipo, ótimo, ótimo, Samara. E vai ser muito importante para quem assistiu para o debate depois que a gente terminar a exposição, tá? E assim, a gente agora vai com a Emanuele, né? Boa noite, tá, Manu? Boa noite, Boa pessoal. noite, galera. E pode É, começar. pois é, né, gente? Eu vou só começar a apresentar aqui a tela para vocês, só um momento, tá? Um instantinho. Aí vocês me dizem se estão conseguindo enxergar bem, se tem algum problema. Deu certo? Deu. Só um momento. Oi, pronto. Voltando aqui. Então, como o Antônio Flor, né, me apresentou, e obrigado pela exposição. Me chamo Emanuele, eu também estou no sexto semestre de filosofia. E eu faço parte, né? Eu sou uma das construidoras também do projeto. E eu fiquei com essa parte de dar uma breve exposição para vocês sobre o que se trata do filme, sabe? Sobre qual o assunto que vai girando em torno. Isso é mais para quem não conseguiu ter acesso ou viu por partes. E aí eu só quero realmente dar esse momento introdutório para vocês e logo após, né, vem a exposição da perspectiva filosófica. E só ressaltando para vocês, a gente sabe que é um tema delicado, né? Então vamos abordar certos assuntos bem sensíveis, só reiterando para quem tem uma maior sensibilidade, né, para ter assim, um pouco de cuidado, né, nas pautas, na hora de escutar. E é isso, né? A gente vai tentar manter o máximo de cuidado possível, tratar com a devida relevância que esse tema, né, requer. E vamos agora dar seguimento. Então, o filme Helena, ele é originalmente, né, ele é nacional, é brasileiro, ele é realizado pela diretora Petra Costa, foi lançado oficialmente em 2012, então ele tem uma classificação de 12 anos, e aqui eu disponibilizei para vocês a ficha técnica do filme. E o filme, né, ele versa mais com a biografia e com o eixo de documentário. E o que é que ele vem tentar abordar, né? Ele tem essa perspectiva, a trajetória dele, ela lançar uma luz sobre o que aconteceu ao decorrer da vida da artista Helena, pela perspectiva do olhar da irmã dela, a diretora Petra Costa. Então, porém, o filme ele tem uma diferença porque ele trata com um olhar mais poético, né? Ele vem com um certo sentimento, ele vem com um certo lirismo, que é muito mais delicado e torna o assunto tão mais sensível e até mais acessível para nós, né? Porque ele não tem tanto esse ar de diferença. É um filme que realmente conversa com a gente, que a gente passa, quando a gente assiste, a gente passa a enxergar, poderia ser eu, poderia ser a minha família, né? Poderia ser a família dos meus amigos, então realmente ele traz esse aspecto de intimidade. E o que é que acontece no filme, né? No documentário? A diretora, a Petra Costa,
ela tenta dar um espectro da realidade da irmã dela através de uma narrativa dos acontecimentos. Ele não possui uma linearidade. Ela vai juntando aspectos que aconteceu no final, que aconteceu no início da vida dela, que aconteceu no meio, no decorrer da trajetória que ela foi convivendo com a irmã dela. Então, ele funciona num ar mais experimental, realmente. É um documentário que tem uma pegada bem diferenciada do que a gente de costume, né, assistir. E assim, de início, o filme vai narrando como se deu a trajetória dos pais delas, como eles se conheceram, e aí fala da mãe dela, que a mãe dela, quando, até os 16 anos de idade, ela já tinha essa dificuldade, ela também já dava evidências de sinais que poderiam ser compreendidos como sinais de depressão, né? Só que aí, ao decorrer da vida dela, até os 16 anos, ela conhece o pai dela, aí ela entra nessa perspectiva, né, mais política, e aí passam a desenvolver, né, a vida dos dois juntos. Para ter noção, eles se conheceram na época da ditadura militar, então já não era o momento dos mais razoáveis, tinham muitas tensões, e ainda tinha essas características, né, subjetivas que eles estavam confrontando, né, da depressão, da tristeza, do desamparo social e tudo mais. E aí eles, ao decorrer, vai caminhando o documentário e vai explicando que os pais delas passaram por conflitos, tiveram que se esconder por muito tempo, e a Helena vivenciou muito desse período. E lá para o fim da ditadura, é que a Petra vem nascer. Porém, a Helena já vem vivenciando esse território meio que de confronto, né? Mas ela vai seguindo, ela vai tomando essa trajetória, e aí a gente vai percebendo quanto ela já tem mais essa veia artística se aflorando, na forma como ela fala, na forma como ela fala dos sonhos dela também, né? E é muito legal porque a gente vai realmente se conectando. A gente vai entrando introspectivamente, né? E aí, ao decorrer do filme, a Helena vai se confrontando com a realidade dos pais, a separação, e a Petra faz questão de retratar a mudança do humor dela, a mudança de como ela se posicionava diante da vida, e a gente vai conseguindo ter uma noção de como ela vai adoecendo, se aprofundando cada vez mais nessa dor. Ao passo que ela vai também mostrando a descoberta do projeto de vida dela, que ela descobriu muito nova, né? A mãe dela diz que desde os 4 anos ela já tinha essa veia artística, ela já tinha decidido que queria ser atriz. Porém, ela ainda estava meio naquele bailar, né? O que é que eu quero exatamente. Mas mesmo assim, sempre era dentro dessa perspectiva artística, de gravar a rotina dela, de interpretar, de procurar engajar a Petra Costa, quando era bebê, na vida dela enquanto artista. E aí, aos 13 anos, né, tem esse baque fundamental, que é a separação dos pais, e aí a gente começa a enxergar propriamente a mudança do humor e de comportamento da Helena. Depois disso, né, a Petra vai retratando como se deu a entrada da Helena realmente na indústria. Realmente, quando ela foi decidir participar do teatro, né, participar de uma FIA de teatro. Então, ela vai narrando os episódios, ela vai vendo como a Helena vai se descobrindo, vai narrando como a Helena era perfeccionista, e já entra a pressão estética, a pressão social de ser uma atriz, de ter que atingir certos princípios. E isso vai mudando, né? O caráter vai mudando, a personalidade dela. Vai ficando, a trama vai ficando cada vez mais intensa, mais melancólica. Até chegar ao ponto que ela faz a transição, ela muda de lugar, ela vai para Nova York, e aí ela tem quedas severas no humor dela, e a Petra também vai mostrando como é que ela vai lidando com aquele sentimento da irmã também. Aí, ao decorrer do filme, ela mostra takes antigos da irmã dela, mesclados a fotografias da família e as perspectivas de quem estava convivendo junto com ela naquele momento. Ao final do filme, né, a gente finalmente vê o que acontece, né? Que a Helena,
ela chega ao ápice da doença. Ela se vê num limbo completo, no vazio eterno. Então, ela vai tirar a própria vida. E a Helena coloca como é que a mãe dela se sentiu em relação a isso, a irmã. E o filme começa a versar com essa ideia de uma espécie de luto, né? De uma espécie de cura, que é o objetivo também da diretora quando teve a ideia de realizar esse filme. Então, mas ela vai tratando essa temática com muito cuidado, muita sensibilidade. Ela coloca o olhar dela e o olhar da Helena também, de certa maneira. Ela coloca muito que é como se ela estivesse nessa constante conversa com a irmã dela. E, bom, no fim, ela fala como lidou com o luto, né? Lidou com essa ideia da morte da irmã dela por anos e vai retratando também a perspectiva da mãe dela. E sempre nesse tom mais lírico, teatral. O documentário parece até uma pintura, né? Que trata a realidade, mas ao mesmo tempo tem aquele véu por cima, sabe? Aquele véu mais teatral. De certa forma, é belo, né? Não querendo romantizar a ideia de suicídio, mas ela traz realmente esse aspecto mais sensível, subjetivo. Então, aí o filme se encerra, né? Numa gravação final, que ela está com a irmã dela quando ela ainda é pequena. E agora, para finalizar a minha exposição, para não demorar demais, né? Para não atrasar aqui, eu vou mostrar algumas fotos para vocês do filme, né? Dos takes, que vão aparecendo ao decorrer do filme. No primeiro momento aqui, a gente pode ver a Helena com a Petra, bem posetinha, quando ainda tinha acabado de nascer. Mais uma imagem que elas fazem questão de dar bastante foco. E ela tendo esse cuidado bem natural. Realmente a Helena tinha esse caráter de ser quase uma segunda mãe para a Petra. E aqui a Helena já nascia do teatro, quando ela já estava trabalhando. E uma coisa que eu preciso ressaltar para vocês, mas também é importante saber, é que a trama do filme, ela conversa muito com a história do Shakespeare, o Hamlet. E lá ela vai ter essa temática da Ofélia, né? Que a Ofélia é uma mulher que na trama, depois de passar por por problemáticas muito sérias ao longo da peça, ela acaba não suportando e decide se jogar no mar, né? Para se matar. E aí a Petra Costa faz esse diálogo com a peça do Shakespeare. Então, essa foto final é muito uma conversa. Não dá para ver muito bem, mas aqui está a Helena, está as outras mulheres que conviveram ao longo da vida. Desculpa. Está a Petra, e aqui está outras mulheres que conviveram também, foram fundamentais na vida da Helena, e também está a mãe dela. Aí, já estou quase terminando, aqui tem um fragmento do diário da Helena. E ela vai falar, né? Eu tenho vontade de chorar, mas não choro, com medo de nunca mais parar de chorar. E engulo tantas mágoas, mágoas de sonhos que viveram só dentro de mim e ainda não querem ir embora, me deixar. Esse foi um dos fragmentos da história que também deram impulsão, né? Para a Petra fazer esse filme. Também tem um fragmento final do diário da Helena, que é: se a vida é simples, do que eu tenho medo. E por fim, é como se elas tivessem essa chama de cura pelo luto, né? Retratando a relevância do tema. É uma foto final com a Petra Costa e a mãe dela, essa parte final. E eu encerro minha apresentação e obrigado pelo espaço. Agora é com o Antônio Flores, dando a entrada. Tá, valeu, viu, Manu? Obrigado. E exatamente era para dar uma ideia geral do filme, tá? Realmente foi muito bom. Agora, eu acho que sem mais delongas, né? A gente vai para a Marina, né? Para não esticar tanto, já são quase 7h30. E aí ela vai tratar desse tema da depressão, tá bem? E é isso, né? Você pode se apresentar e começar a apresentação, eu vou transmitir aqui, tá? Tá certo.
Oi, gente, eu sou a Marina, Marina Lopes. Eu faço o terceiro semestre de psicologia na UES. Eu gosto muito de psicanálise, né? Acho que é uma coisa que eu gosto muito de estudar. E aí eu vi muito nesse documentário da psicanálise de uma forma que ela possa trazer benefícios para a gente entender mais sobre a depressão e essas questões de saúde mental, ainda mais nesse mês, que é muito importante. E aí, a minha fala vai ser embasada em 2 artigos científicos que eu estudei para falar aqui, que é Melancolia e Depressão, um estudo psicanalítico, e Memória Inconsolável, a dor do luto e o tabu frente ao suicídio de um familiar. E aí, também usei o texto do Sigmund Freud, né, que é O Luto e Melancolia, e uma biografia da depressão do Christian Dunker. E aí, eu posso mandar para vocês posteriormente, se vocês tiverem algum interesse, porque eu sei que aqui tem muita gente que tem interesse em psicanálise, né? Não só da filosofia, eu sei que tem muito pessoal que é calor de psicologia, e aí vai fazer a cadeira de psicanálise esse período, então vai ser bastante legal. E aí, enfim, eu posso mandar, a gente pode mandar depois que acabar aqui. Em conjunto com a minha fala, eu vou falar passando alguns trechos do filme, né? Porque eu acho que fica muito mais dinâmico e mais para vocês entenderem realmente como foi a trajetória da depressão dela, as questões que fizeram com que ela ficasse com sintomas cada vez mais pesados, enfim. Primeiro, eu queria falar que, enfim, eu sou estudante, né? Eu estou basando nos meus estudos. Eu sei que é uma temática muito delicada para a gente se tratar. Então, aqui é mais realmente para levantar reflexão e alguns conceitos de psicanálise para quem tem interesse. E é isso, eu acho que a gente já pode começar com a cena 1, e aí eu vou falando um pouquinho depois sobre cada cena. Pode dar play. De amor. Põe a mão em mim. Viro água. Então, essa cena O amor é é 16:03. Desculpa, só um segundo. Não, tranquilo. Tá ótimo. Quando você faz 15 anos, nossos pais se separam. E você para de filmar. E sinto que pouco a pouco você começa a se distanciar. E, enfim, aqui a gente tem o comecinho da vida dela, né? Assim, ela já estava mais um pouquinho, acho que pré-adolescência para adolescência nesse período, em que os pais dela, com certeza, eram objeto de amor dela, né? De admiração, o próprio casamento deles, né? Que, enfim, eles eram pessoas engajadas, apaixonantes. Acho que para quem assistiu Democracia em Vertigem, fica com o coraçãozinho quentinho de saber o casal que eles são, né? Porque eles eram bem atuantes, né, na política e mais. E, enfim, só por si só, né, a separação dos pais é um evento bastante traumático para uma criança e até mesmo para um adolescente, né? Então, ela fala, assim, antes desses 16 minutos, né, que a gente pegou essa parte, ela mostra muito ela gravando, ela encenando dentro de casa, ela com a irmã dela, ela faz até um teatrinho, brincando com a babá dela, ela sempre gravava, né? E esse era o meio de subjetivação dela, era uma forma dela demonstrar que ela, assim, ela tinha interesse pela arte, que ela estava feliz na casa dela, que ela... Enfim, era um meio de sublimação, querendo ou não, de algum sentimento que ela tinha, entendeu? De felicidade ou de raiva, de alguma forma. Então, dá pra gente ver que o fenômeno depressivo, né, acontece principalmente por um desinteresse no mundo externo, e é devido a uma decorrência do evento real e traumático. E, assim, claro que esse não é o fator da Helena ter aumentado os sintomas dela para uma depressão mais severa, mas ele aumentou também, e a gente vai ver outras questões também que ela vai caminhando para esse lugar. Aí também pode colocar assim. não da lalão, um sino e seu badaladão.
Os outros atores me contam que você ensaiava muito, obsessivamente. Que mesmo quando parecia perfeito, pra você nunca estava bom. Sempre faltava alguma coisa. E aí, é que a gente vai realmente pulando, assim. Então, aquela época da separação dos pais, aí ela vai, nesse período de adolescência, se interessando cada vez mais pelo teatro, né? Até que chega um momento em que ela realmente consegue estar numa companhia de arte, de teatro, e ela começa a atuar. E aí é muito interessante porque, enfim, é algo da infância dela, que ela gostava de atuar, e ela trouxe para a cidade de adolescente, de uma forma que ela conseguisse realmente se identificar com essa profissão. E aí, um conceito que é muito interessante a gente falar, porque está intrinsecamente ligada a essa questão da depressão, é a relação do ego com o ideal do ego. O ideal do ego, ele é um ideal que a gente toma, nós todos tomamos, um algo ou alguém, pode ser um valor, ou pode ser uma pessoa que ela representa uma autoridade para você, assim, de representação, de admiração mesmo. E aí, essa ideia ou valor, ela vai poder autorizar o nosso desejo. Por exemplo, esse valor, ele pode ser o da justiça, por exemplo. Uma pessoa que ela está, sei lá, cursando direito, ou ela é advogada, ou juíza, e ela tem esse desejo de alcançar essa justiça porque é algo certo, algo que ela acredita. Mas é um valor intangível, né, que a gente não pode tocar, a gente não pode alcançar de fato. Então, é um horizonte. É meio que uma luz no túnel para a gente ser guiado. A Helena, a perfeição e a arte guiavam ela, mas ficou de uma forma que ela realmente ficou compulsivamente perfeccionista, como falou nessa cena, né? E aí, essa forma de ter que alcançar esse valor, essa perfeição, que é intangível, vai entrar na questão de realmente você não poder. Então, você vai se sentir incapaz, você vai se sentir impotente. E é nessa relação de impotência, realmente, que a depressão ela se faz mais atenuada, né? Porque essa relação do ego com o ideal do ego é realmente adoecedora. Nesse quesito, né? Mas de uma forma saudável na nossa vida, ela é interessante e boa, entendeu? E aí, na depressão, o conflito não se dá entre o ego e o superego, né? Como eu falei, para quem entende, o superego era como se fosse uma instância para autorizar os nossos desejos, assim como é esse, mas o superego seria realmente um pai que você tem muita admiração, enfim, pessoas do gênero. E aí o conflito se dá entre o ego e o ideal do ego e o vazio ao qual se referem os deprimidos parece ser o vazio de não realizarem os ideais inerentes à cultura do narcisismo, uma cultura que determina um superinvestimento do eu, no consumo, na aparência. Ou seja, a gente pode ver que assim, acho que antes disso mesmo, ou um pouquinho depois, a Helena vai falar que ela queria emagrecer, mas ela gosta muito de comer, e aí ela sente muita vontade de comer, mas no dia seguinte ela vai ficar magra, porque ela tem que ficar magra. Então, são questões como assim, questões como o trabalho, que vão meio que adoecer, o teatro vai deixar de ser um desejo para ela, para realmente ser um trabalho, uma carreira para ela seguir, e aí vai vir essa cultura do narcisismo mesmo, de ter esse super investimento na beleza e na perfeição. E aí pode colocar a próxima cena. 20 de abril. Sinto que minha vida tá melhor do que nunca. Primavera tá começando a chegar e parece que a cidade toda fica no cio. Enquanto eu não consigo entrar na universidade, eu tô tentando aprender o máximo possível nesses cursos livres. Passo os dias correndo pela cidade de uma aula para outra. Mas é ótimo, fazendo exercício de respiração, às vezes até cantando e ninguém nem liga. Oito de maio. A semana passada tava num bar e acabei conhecendo Coppola. Ele até me convidou para assistir os filmagens do Poderoso Chefão 3. Quem sabe eu não consigo uma ponta. Me dá arrepio só de pensar. Você leva suas fotos para várias produtoras e até consegue fazer alguns testes.
Você sai animada dessa entrevista, mas os dias passam e ninguém te dá notícia. Ninguém te liga de volta. Você liga muitas vezes, mas te dizem para esperar. Você não suporta esse tempo, essa espera. E aí, nessa cena, né, naquele período, ela estava em ascensão, né, tanto que na cena anterior dessa, depois, um tempinho depois, vai mostrar, assim, ela em vários jornais, ela encenando, e aí vários comentários positivos sobre ela. Então, ela estava em ascensão e ela estava muito animada, né. Aí, nesse período, ela foi para Nova York conseguir algum trabalho lá, porque ela via que no Brasil era mais, assim, para atores, era mais questões como novelas, e ela queria realmente ir para o cinema, fazer filmes grandes hollywoodianos. E aí, como ela estava nessa felicidade, realmente nessa fantasia, e nesse sonho, e nessa fantasia, eu digo que é esse lugar entre o real, assim, o que ela vivencia, onde ela existe, e realmente o simbólico e o imaginário, assim. É meio que um véu entre a realidade para ela poder ver o que é de positivo. Então, se ela vê que ela está em ascensão, ela vai ficar, nossa, realmente eu estou indo bem, e isso é ótimo, maravilhoso, porque aumenta a autoestima e tudo mais, né? Então, ela vai a Nova York procurar os sonhos dela, e aí, nessa entrevista, ela estava muito na esperança, né, porque ela, enfim, se dedicou, e aí ela não foi chamada, né, e ela ficou na espera, espera, espera. E aí a Petra fala, né, que ela não conseguiu lidar com essa demora, que eles não estavam respondendo ela, e realmente essa negação, né. Então, a Helena, ela não soube lidar com essa falta, e assim, a gente, a gente tem desafios no nosso dia a dia e na nosso cotidiano e tudo mais, mas isso causa uma ferida narcísica, entendeu? De pensar, nossa, eu não consegui isso, então talvez eu não seja tão boa quanto eu fui no Brasil. E aí, no artigo, né, que eu li, ele fala assim, que o depressivo fala do que viveu, quando o depressivo fala do que ele viveu, ele se refere à perda do que ele foi um dia, uma perda de si mesmo, perda de um tempo que não volta mais. Acho que daí para frente, né, a Helena vai começar a se desacreditar do que ela já foi um dia, do que ela conseguiu atuar muito bem, que ela conseguiu muitos trabalhos no Brasil, e ela também conseguiu um em Nova York, mas ela vai ficar meio que perdida nesse sentido de não saber realmente mais do que ela é, do que ela foi um dia. E aí a gente vai para a próxima cena. 10 de setembro. Minha garganta tá machucada. Sempre teve. Não só por causa dos gelados, vento, frio, tensão, ansiedade, mas principalmente a consciência do medo, da falta de amor por mim, pela minha voz. Talvez eu precise de uma terapia especial para me destraumatizar e tirar esse rolo de fios no peito e na garganta, que antes não me deixava respirar e agora não me deixa falar, nem cantar. E aí eu acho muito interessante essa fala da Helena, porque ela fala que ela não tem uma garganta, ela tem um nó na garganta que faz com que ela não consiga cantar. E nem antes era menos falar, e agora ela não consegue de fato cantar. Então a gente pode ver que a repressão assim tá tão grande nela própria que ela talvez não saiba mais assim sentir esse desejo pela arte e realmente reconhecer que ela é uma boa atriz. E aí a gente vê que os sintomas, eles podem ser uma satisfação de algum desejo sexual, que seria um desejo realmente assim pela arte, o amor pela arte dela, e aí, ou medidas para impedir tal satisfação, buscando a conciliação entre duas forças que entraram em conflito.
que seria a libido insatisfeita. Essa libido insatisfeita, para a psicanálise, seria o desejo que ela tem por um objeto de amor dela, que seria a arte, o desejo dela de ser uma boa atriz, o desejo dela de poder atuar e sentir aquele amor que ela sentia, que ele fica reprimido por causa de uma força que vem em choque com ele. Então, essa força repressora seria justamente esse fator inalcançável que seria o ideal do ego, que eu falei anteriormente. Dela não conseguir alcançar essa perfeição. Dela, enfim, aí fica esse vazio, né? Então, a libido insatisfeita, que seria, por exemplo, ela falar que ela quer cantar, mas ela não consegue, porque tem um nó na garganta que prende isso, seria justamente essa força repressora, que aí eu acho muito massa essa fala dela, porque mostra realmente como seria essas energias sendo meio que desligadas ou escondidas dela própria. E aí, a depressão, ela ocorre quando o sujeito evita situações, principalmente diante do seu desejo, o que provoca a negação e, consequentemente, a determinação inconsciente da castração, que varia em razão das contingências. E aí eu vou explicar. Ela evita situações como ter que enfrentar uma negação, a negação dela provavelmente, assim, ela não conseguiu o papel, então na cabeça dela ela já vai estar evitando esse momento, o que é provável ou improvável que aconteça. Então, essa vai ficar essa castração, que seria essa autocastração dela pensar que ela é impossibilitada, que ela não é capaz de ser uma boa atriz, que ela é incapaz de fazer algo bom que ela fazia anteriormente, e aí fica essa determinação inconsciente, né, que ela, talvez ela não saiba, de fato, ela não sabe a origem, ela não sabe o porquê, ela só sabe que ela sente isso que ela não pode. Então, essa é uma forma dela evitar situações e ficar realmente contida no mundo interno dela, e não voltar-se para o mundo externo, que é a vida em Nova York. Pode ir à frente. Outro. Uma tarde, eu levo uma amiga em casa. A primeira amiga que eu fiz depois de meses. Começo a mostrar a nossa casa pra ela. A sala, os quartos. Até que chego no seu. Bato na porta e entro com a menina. E você tá toda coberta. Só o rosto pra fora. Seus olhos estão vermelhos. Talvez da cama você tenha falado alguma palavra. Não lembro. Lembro que a gente saiu do quarto. E minha amiga, com um olhar angustiado, perguntou o que você tinha. Ela é assim, eu respondi. Ela é assim. E aí, eu acho interessante a gente ver os sintomas da depressão, que isso é característico, né? A questão de ela ter desesperanças agora, né? Ela não se voltar para o mundo externo, sabendo que não tem mais, realmente não tem mais esperança de que ela possa fazer algo bom para ela e para o mundo. E aí, há o desinteresse pelo mundo externo, que é importante, é realmente muito importante para a elaboração de algum acontecimento traumático. E aí, nesse momento que a gente se volta para o nosso mundo interno para poder elaborar o que nos aconteceu, há um investimento da energia na tentativa da elaboração e de resolver uma situação que essa é muito difícil. No caso, a Helena, ela se afoga na sua própria castração e diminui a sua subjetivação. Ou seja, ela não vê meios para poder falar com o outro de forma que ela consiga se entender também. Claro, ela escreve no diário dela, mas ela não, nesse período, né, já era um sintoma bastante grave, aí a mãe dela já tem levado ela ao psiquiatra, mas ela não tem acompanhamento psicoterapêutico, é tão somente
o diagnóstico da depressão e passa um remédio para ela, que ela até fala que é o lítio que ela toma. E aí, essa questão da subjetivação é muito importante, porque você tem que começar a falar para poder se entender, de fato, o que te aconteceu e o que, de que forma aquilo está reverberando hoje em dia, né? E aí, assim, resumindo bastante, assim, o que a depressão para a psicanálise se dá num esqueminha, né? Que, primeiramente, ao trauma, que no caso dela foram vários, né? Assim, da infância, da adolescência, da vida adulta. E aí, o depressivo volta para si o ataque de sentimentos ambivalentes, que seria, por exemplo, o amor pela arte e o ódio pela arte, e consequente a si mesmo também, por não conseguir alcançá-la, de fato. E aí, depois disso, tem a versão imaginária e infantil da castração, que é daquele que nada pode, que para a psicanálise é muito forte essa questão de se ver no lugar de impotência, no lugar da castração, e aí ver essa versão imaginária no sentido de poder, assim, no conjunto psíquico, você se vê incapaz nesse lugar de criança, de não posso fazer nada porque eu sou castrada, eu sou impossibilitado de ter algo que me forneça grandiosidade, né? E aí tem o pai inconsciente, que seria, para a psicanálise também é muito forte essa questão do pai, né? Que é essa instância superior que ela vai dizer que você realmente não pode. E aí, no final, né, há essa incapacidade de sonhar e de fantasiar sobre o mundo. Haja vista que a subjetivação dela está muito baixa, porque ela se vê como incapaz e desesperançosa acerca do mundo. Aí a gente já pode ver a próxima cena. Você toma um frasco inteiro de aspirinas e cachaça. Senta numa escrivaninha e escreve essa carta. Esse mistério, me sinto escura, no escuro, que nunca vai terminar. Não ouso querer trabalhar em teatro, cinema, dança, canto. Porque eu já vivi poucos momentos depois, já não possuía sua luz. E não sabia para quê, o que e por que os fazia. E toda a tristeza de sempre tomava conta de mim. E aí a gente pegou um trechinho, posteriormente do ato que ela consumou, né, infelizmente, que ela fala que ela não quer mais trabalhar com arte, porque ela realmente não se vê nesse lugar de potência. E aí tem esse fator de ela não saber lidar com a dor, né, e querer matar essa dor. E é importante a gente falar isso, porque é querer matar a dor e não a si próprio. E aí é importante a gente salvar e validar a vida e o ser, nesse caso. E aí eu acho que para finalizar, né, assim, eu fiz um delineamento, assim, bem breve sobre a depressão também, bem raso, porque, enfim, é um tema muito grande. E aí, voltando para essa questão do suicídio dela, ela mostra a existência de uma dor que é insuportável, e o suicídio em si, né, ele mostra a existência de uma dor que é insuportável, que é constante, angustiante, que transborda a capacidade de esperança, o que a gente viu no decorrer das cenas do documentário. E aí, por isso que é tão importante a gente falar dessa temática. Claro, com a sua delicadeza, né, porque a gente tem que ter sensibilidade sobre uma questão dessas, mas a gente tem que discutir por quê. Na nossa vida a gente tem dor e a gente tem felicidade. E aí é importante a gente também saber por que a gente tem dor. Não adianta só, vou esconder minha dor embaixo do tapete e vai ser isso, ela vai sumir lá. Não, a gente tem que aprender a elaborar, porque a gente tem capacidade, a gente tem meios para isso, a gente tem amigos, família, então é muito interessante ir por esse lado também. E aí, também tem uma fala de uma professora minha,
da UES, que vou dar aula de psicanálise, a psicanalista, a Alessandra Xavier, que ela fala que o suicídio é marcado pela falta da falta. E justamente pela cultura do excesso. Assim, a falta, né, a incapacidade, a fragilidade, ela não tem mais um lugar nessa contemporaneidade que a gente está vivendo. Que é realmente tudo muito rápido, que a gente tem que ser bom, assim, na universidade e tem que tirar 10 em tudo, que tem que ser muito bom, e tem que trabalhar e não pode faltar nem trabalho, enfim, se eu estiver triste, enfim, tem que ser 100%. E aí, essa cultura do excesso, de o tempo estar em excesso, a rapidez, o trabalho se tornar um mal tão enorme, né? A perfeição, a beleza também, os padrões de beleza, eles vão pautar um lugar de que a gente não vai conseguir elaborar as nossas dores e as nossas incapacidades. E aí, e é isso. Aí o suicídio, ele é um problema, obviamente, de saúde pública, né? E ele é multifatorial. Saúde pública no sentido de que ainda ocorrem suicídios e que a gente tem que discutir sobre eles, assim, nas escolas, nas universidades, como a gente está fazendo agora, nos trabalhos também, porque é muito importante falar sobre o Setembro Amarelo, claro, com suas devidas delicadezas e não de forma comercial. E multifatorial no sentido de que ele não dá por si só. A dor, ela é pautada em questões sociais, em questões econômicas, interseccionais em relação a racismo, LGBTQIA+, fobia, violência contra a mulher e de demais questões, né? Então, o que poderia ter sido feito para prevenir, nesse caso, o suicídio da Helena, é justamente porque a prevenção, ela é realmente muito maior do que realmente, não, vou conversar com a Helena, vou dar apoio para ela. Obviamente, é muito importante se dar apoio, um familiar, um amigo dar apoio para uma pessoa depressiva, mas também é muito importante o Estado, como si só, né, ele oferecer rede de apoio, como, por exemplo, assim, uma rede de apoio, ela poderia ter rede de apoio na universidade dela, na universidade dela quando ela estava em Nova York. Ela estava num ambiente totalmente novo, né, Nova York, ela era do Brasil, e ali poderia ter uma rede de apoio no sentido, vamos discutir sobre saúde mental e vamos discutir sobre, realmente, pessoas que vêm para Nova York, estrangeiros que vêm para Nova York cursar algum curso aqui nessa universidade, e também na própria escola dela, escola da adolescência, de infância, também trazer sobre questões sobre saúde mental e ter esse cuidado maior, né? E aí também ela tem o acompanhamento psicoterapêutico aliado ao psiquiátrico, que ela não teve, e é isso. No mais, a gente tem que falar, e é muito bom a gente estar tendo essa oportunidade de falar sobre Setembro Amarelo, depressão e suicídio, porque são questões que têm que estar, de fato, assim, não na nossa vivência, mas na nossa fala. Não pode ser mais silenciado. Assim, o suicídio, questão assim, não, isso é demonizado como era anteriormente. É importante a gente salvar vidas. E é isso. Obrigada, gente. Eu volto mais tarde para falar sobre luto. Nossa, obrigado, tá, Marina? Eu acho que foi bem esclarecedor, assim, pelo menos através da perspectiva psicanalítica mesmo da questão, né? Eu sei que às vezes, para a gente da filosofia, a gente não trata bem, né, essa, assim, Freud. Eu acho que o pessoal que estuda a escola de Frankfurt geralmente lê Freud, né, para poder entender os filósofos dessa escola. Mas, assim, obrigado, tá? Foi bem esclarecedor e daqui a pouco você fala sobre o luto, né? E agora a gente vai com a Kivna, né? Kivna, você vai falar sobre o existencialismo, né? Na perspectiva aqui justamente da Helena, do filme, trazendo Heidegger, né? Filósofo. Então, pode se apresentar, pode fazer essa exposição. Boa noite a todos, né? Obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Kivna, eu estudo também na UES, Filosofia, e estou no segundo período. Eu vou só aqui apresentar aqui a minha tela, para vocês poderem ver. Todo mundo consegue ver? Sim, sim. Sim, sim.
Uma vez que a Marina ela apresentou sobre a perspectiva da psicologia, eu vou apresentar a perspectiva da filosofia trazendo o existencialismo, né, com o Heidegger, né? Aí muitos aqui podem até se perguntar, poxa, mas eu vi em algum canto que ele até próprio disse que não era existencialista. Apesar de que ele disse que não é, ele se encaixa por quê? Porque o existencialismo ele é uma corrente de pensamento que explora os problemas da existência humana. E ele aborda isso na filosofia dele. Além da fenomenologia, que a galera da psicologia já está familiarizada com esse nome, né? Que a filosofia e a psicologia se entrelaçam, e a hermenêutica, que é a interpretação. Aqui eu vou me atentar ao existencialismo. Voltando para isso, como ele é um existencialista, a primeira pergunta que você tem que ter na sua cabeça para você poder fazer uma filosofia existencialista é o simples fato: o que é existir? Né? É uma pergunta muito, assim, se a gente ficar aqui se perguntando o que é existir, a gente não vai encerrar tão cedo até ter uma resposta. Até porque o existencialismo, ele centra-se também na experiência. Então, todo mundo aqui já teve experiências, né? Então, assim, iria partir a resposta por experiências, ou então algumas pessoas até nem iam saber como responder, né, o que é existência, ou então ia pegar outros existencialistas para pautar, poxa, eu concordo com Sartre, eu concordo com Simone de Beauvoir, enfim. E para poder responder essa pergunta, primeiro você tem que ter uma introspecção muito forte, né? Tem que passar aí por uma crise existencial, digamos assim, né? E, no caso, quando a gente assiste o filme Helena, a gente vê, né, quando a gente assiste ela na cama, né, deitada, mal, né, com depressão, com sintomas de depressão, a gente nota essa introspecção, porque uma pessoa que fica sozinha por muito tempo, ela fica sós com os pensamentos dela. E isso faz você pensar muito. E para uma pessoa cometer tal fatalidade, né, o suicídio, ela deve ter pensado muito. Porque para fazer isso requer muita coragem, e no sentido ruim. Né? No caso, para responder essa pergunta do que é existir, o Heidegger ele fala que nós somos seres aí, jogados no mundo, né, em determinado tempo da história. Porque teve pessoas que nasceram em 2013, teve gente que nasceu em 1945, no século XIII, enfim, vários períodos históricos. E quando o ser ele é jogado a um período histórico, quando ele cresce, se desenvolve, ele começa a perceber o que está em volta dele. Então, temos a cultura, temos religião, temos valores, né, em determinado país, determinado estado, enfim. E aí, esse ser humano, ele vai se identificando ou não com aquele trabalho ou não, com aquela amizade ou não, e ele vai, né, existindo. Né? Então, é uma coisa que é de fora para dentro, a influência que de fora para dentro do ser humano. O Heidegger, ele fala que essa percepção humana de ter essas infinitas possibilidades, né, que essa pessoa pode ser ou não ser, fala que é muito importante, né, porque, por exemplo, Helena sempre sonhou em ser atriz, é uma coisa que ela tinha escolhido para si. E é uma coisa que, poxa, todo mundo, né, quer escolher a carreira, seguir, que é muito importante. Mas a Helena ficou tão centrada nisso, tão centrada em, nossa, a minha carreira é a minha vida, que ela esqueceu amigos, esqueceu a família, esqueceu tudo além do que a vida poderia proporcionar a ela. E o Heidegger, quando ele fala sobre isso, ele fala que o ser humano ele pode viver uma vida autêntica ou inautêntica. A vida autêntica é quando você percebe as possibilidades que você pode ter na vida e o limite disso, né, das suas possibilidades, é a morte. Né? Não tem nada além da morte. A morte acabou. E quando a pessoa aceita isso, aceita a sua finitude, ela vive de forma autêntica, porque ela aproveita o tanto que ela tem, o tanto de tempo que ela tem na Terra. Uma pessoa que nega a morte, que não quer aceitar que um dia ela possa sair, né, desse mundo, que ela vai poder, né, abandonar a carreira dela, amizades, pessoas, ou então alguma coisa que ela se apegou aqui, vive de forma inautêntica.
porque ele falava que a morte, ela é um aspecto muito profundo e que é para ser pensado de forma existencial. No caso, Helena, ela não temia a morte, na verdade, ela viu a morte como uma salvação para aquela dor que ela estava sentindo, porque, como a Marina falou, quem quer se matar não quer fugir, não quer fugir da vida que ela tinha, ela só quer fugir da dor, de não ser compreendida no mundo. E sobre isso, eu lembro, né, de um outro filme que se chama Soul, que é a Alma em inglês, que é da Disney, e ele fala justamente sobre isso. A moral do filme é justamente falar, poxa, não importa a sua missão, o seu propósito, a sua carreira. Os seres humanos, na verdade, são movidos por aquilo que provoca alegria neles, né? E não por aquilo que são ou fazem. Por exemplo, as pessoas aqui, né, tem galera aqui da psicologia, né, de ciências contábeis, de filosofia também. A gente escolheu, né, esse curso porque a gente gosta, né, de pegar texto, fazer conta, não sei o quê. Mas tem hora que você não aguenta mais. Poxa, eu vou ter aula com aquela cadeira, não aguento mais aquele professor, não quero analisar esse texto. E era uma coisa que você fez feliz, né? Poxa, a minha decisão de fazer isso aqui é isso. Mas não é só isso a vida. E o filme, esse filme específico, ele fala que o propósito da vida, na verdade, é só simplesmente você viver. Simplesmente você aproveitar cada minuto que você tem aqui na Terra. No caso, a Helena, quando a gente também tem, né, voltando até na infância dela, né, quando ela ainda era muito nova, aconteceu a ruptura dos pais dela, né, a separação entre a mãe e o pai, que é a base, né, do primeiro ser humano. O primeiro ser humano tem essa primeira base, que é a família, aí depois escola, depois a empresa que você vai trabalhar. E quando se rompe esse laço, essa pessoa, né, como ela era ainda jovem, provavelmente causou algum trauma, né, no inconsciente dela, no consciente dela também. E que você pode observar que depois que acontece isso, ela realmente mergulha de cabeça em ser atriz, como se ela tivesse agarrado a isso e, poxa, isso aqui vai ser minha felicidade. Quando ela não via mais retorno, acabou. Ela não tinha para onde ir. E quando a gente assiste também o filme, quando ela volta para Nova York, para ver se ela consegue, né, algum papel e tudo mais, tem uma hora que ela chama até a mãe dela e a irmã para irem para lá. E a Petra, ela relata que, do nada, como ela era criança, ela não entendia. Do nada, ela e a mãe dela começaram a brigar, né? Talvez por conta, né, dessa mágoa que ela carregava, né, de não ter sido compreendida durante a infância, né, os pais separados, e agora que ela não está seguindo a vida dela de atriz como ela queria. E o filme, ele fala, né, justamente isso, nesse filme Soul, que, na verdade, a gente não pode colocar, né, a nossa felicidade numa coisa, somente em uma coisa. Mas sim, a gente, poxa, somos movidos pela alegria, naquilo que a gente, poxa, se sente feliz fazendo, seja uma conversa, né, de amigos, besteira jogada fora. Então, é isso, né, falando assim sobre a valorização da vida. E eu acredito que, assim, a gente também vê o filme, a gente não vê, né, uma atenção psicológica, né, nenhum professor da faculdade falando nada com ela, né, nenhuma assistência psicológica. E, assim, talvez, só talvez, se tivesse a atenção, né, que hoje em dia a gente está tendo, né, na psicologia naquela época, só talvez, ela não teria feito tal coisa. Ou então, poderia até ter feito, porque, né, a gente não pode colocar, né, um manual, né, de como viver, não tem como. Mas só talvez ela não teria, né, ter feito aquilo, e ela ainda poderia até estar viva hoje. Então, só para salientar, né, a importância que a gente tem de falar sobre esse assunto, né, porque não é só, poxa, tem que procurar ajuda, tem que ter setembro amarelo, né, isso só no setembro amarelo. Setembro Amarelo, sim, foi um mês que foi colocado para você, poxa, fomentar essa campanha, foi. Mas não é só em Setembro Amarelo, é todos os meses, todo dia. E o Estado, como a Marina falou, também é responsável pelo ser humano, pelo indivíduo. E é isso, a minha exposição sobre o existencialismo. Muito obrigada. E é isso, passo por favor. Obrigado, viu, Kivna. Realmente foi muito bom trazer essa perspectiva filosófica do tema, tá? A gente já teve a Marina, né?
falando sobre a depressão, tá? Né, da Helena. E você trouxe essa coisa existencial, né? Que é muito importante na nossa palhinha também como filósofos, né? E agora a gente vai ter o Caio, tá? O Caio vai falar sobre cinema, né? Ele tá fazendo até a mono dele em relação a Benjamin, né? Walter Benjamin e o cinema. Então, se quiser começar, tá? Oi, boa noite. Eu estudo na UESC junto com a Manu, o Antônio e outros aqui. Eu faço. Tá dando para ouvir? Eu faço filosofia, né? E eu queria falar um pouco sobre esse filme, assim, dentro de um contexto, assim, do cinema, né? Então, no caso, a Helena, ela comete suicídio nos anos 90, né? Se não me engano, 1990, né? E, assim, quando a gente fala, assim, de história da arte, né? O que culmina no movimento artístico, no que culmina numa coisa artística, são a junção de vários fatores, né? São vários fatores que forjam uma coisa que a gente chama de um movimento, né? Sei lá, renascimento ou coisa barroca, são várias coisas, né? E como a história da arte é a história das pessoas, né? Porque as pessoas que fazem arte, então isso se aplica também às pessoas, né? Sempre que acontece alguma coisa, são vários fatores que culminam naquilo. No caso da Helena, assim, o contexto, para mim, assim, que assisti o filme e li algumas coisas, né? E o que eu absorvi da exposição de vocês, é que, assim, ela estava tentando ser uma atriz lá fora, né? E eu acho que ela é um reflexo da juventude da época dela, sabe? Então, por exemplo, nos Estados Unidos teve a crise em 1987, a crise na Bolsa de Valores, e o país quebrou, né? E, consequentemente, o mundo todo entra meio que em colapso também, né? No Brasil ainda tinha ditadura militar. Então, era um fator de coisas, né? Além disso, no caso da Helena, os pais já se separaram, né? E outras questões. Então, como a gente vê isso no cinema, por exemplo, nos anos 80, até os anos 80, os filmes de jovem eram aqueles filmes mais bobinhos, né? Por exemplo, Se Beber Não Case, Gatinhas e Gatões, Curtindo a Vida Doidado. Tem a crise, acaba isso, vira para os anos 90, e a juventude não quer mais esse escapismo assim no cinema, sabe? Então não tem mais esses filmes assim bobinhos. Então os filmes que vão para o cinema de jovens é um reflexo da juventude. Então é Kids de 95, que fala sobre a questão da AIDS entre os jovens, aquele Geração Prozac, Garota Interrompida. Então os filmes começam a trazer os jovens doentes, com depressão, com ansiedade, viciados em álcool. E porque isso é um reflexo do que está acontecendo na sociedade, né? E foi o que acabou acontecendo também, infelizmente, com a Helena, né? Ela não deixou de fugir disso, assim. Ela estava lá nos Estados Unidos e... Só que o que mais chama a atenção nesse filme é que, diferente dos outros filmes que falam sobre depressão, assim, a maioria dos filmes, é que esse filme, ele também fala muito do que a depressão causa, né? Nas pessoas que estão em volta do depressivo, né? Eu acho que o filme é muito sobre isso também, porque, por exemplo, a Petra Costa, ela se inspira muito na Ofélia para tratar a irmã dela, enquanto se coloca como Hamlet, né? Porque o Hamlet, ele passa a peça inteira de preto para lembrar para todo mundo que ele está de luto. Então, na medida que ela enxerga a irmã dela como Ofélia, que é a mulher que se joga no mar, ela é a pessoa que está sempre de luto, né? Então, é muito sobre o luto e sobre o que se causa em volta das pessoas que estão em volta do depressivo e do que é a depressão, né? Em certo momento. Então, eu acho que esse filme, ele fala de várias coisas ao mesmo tempo, claro, mas ele fala de um reflexo da juventude dos anos 90, que era uma juventude com uma perspectiva muito abalada, né? Assim, com crise, com ditadura, com muita coisa. Como também fala do que a depressão causa em volta das pessoas que estão, né, com o depressivo, assim. Tanto que ela se passaram, sei lá, 30 anos e ela ainda está atrás de entender a irmã dela, o que é que levou a isso, sabe? Ela ainda está de luta, ainda está de preto, né, como a gente vê no filme, ela é vestida de preto, como Hamlet, assim. E também sobre
o suicídio, né? A depressão, assim. Então, no cinema tem vários filmes que tratam sobre isso, né? Tem filmes que tratam a depressão no meio LGBT, né? No meio negro, e, enfim, na sociedade como um todo, né? De vários jeitos. Só que esse em si, esse filme ele é muito especial por ser um filme, mas também um documentário, né? Sobre você estar tratando esse assunto não de maneira só de estudo, mas com uma pessoa da sua família, né? Então, o que trata é o que deixa a coisa íntima, sabe? Ela querendo entender até o final o que levou ela aquilo, por quê, entendeu? E esse filme acaba sendo também, como eu disse, né, um pedaço de uma história da arte, mas que traz nele várias coisas, sabe? Traz nele uma pessoa, né, que foi filha da geração dela, mas e que infelizmente foi filha da ditadura militar e da crise da bolsa e de epidemias de doença pelo mundo. E só que não deixa de ser um filme homenagem também, né? Assim, ela acaba que ela pegou tudo que ela sentiu, né? Tudo que ela sabia sobre a irmã dela e fez uma bela homenagem, assim, né? Então, esse filme ele é um estudo sobre luto, sobre depressão e também é uma homenagem, né? Ao teatro, ao cinema e à figura que foi a irmã dela, né? Então, é isso. Obrigado. Boa noite. Tomara que vocês tenham entendido. Foi uma ótima explanação. Realmente essa ligação com Hamlet é bem forte, né? Bem forte. O lance da Ofélia, que ele sentia o luto pelo pai, né? O rei da Dinamarca, se não me engano. Enfim, valeu, viu, Caio? Obrigado, né? Eu acho que só para finalizar, gente. Valeu mesmo, Caio, obrigado. E só para finalizar, a Marina ela vai finalizar com o luto, tá? Que vai ser essa parte final do filme, né? E é isso, tá? Se quiser começar, eu vou colocar aqui para transmitir. Obrigada por falar do Hamlet, porque eu realmente não sabia a história de fato, e eu sei que ela fala muito de Ofélias, né? E aí tu falou que ela fica de preto, e ela realmente, toda vez que a Petra aparece, ela tá de preto, né? Andando pela rua, falando sobre ela dançando, enfim, é muito bonito. E aí a gente vai finalizar falando um pouquinho sobre o luto, né? Porque esse documentário fala sobre depressão, suicídio, e ele fala muito sobre quem está envolto a isso, né? É a galera da família dela que vivenciou e está vivenciando ainda a morte dela e a vida dela. E aí a gente vai falar um pouco sobre luto. Pode colocar essa primeira cena. Psychological report. Petra is a 7 years, 6-month-old girl who was brought for psychological evaluation by her mother. The mother indicated that Petra started saying that she wants to die and has been experiencing nightmares. There's also evidence of depression and feelings of guilt. Petra avoided talking about her sister. Petra is using defenses which suggest obsessive-compulsive tendencies in order to cope with difficult situations. She's likely to continue using these defenses for a while, which permit her to deny any admission of her true depression. Eu faço 10 anos. Minha mãe e eu vamos passar férias no sítio de uns amigos. Eles têm um carrinho de golfe no terreno. E eu passo os dias brincando de dirigir para cima e para baixo.
Numa tarde, dando voltas em círculo com um carrinho, eu percebo que você morreu. Pra sempre. E ela não volta mais? E ela não volta mais? Não. Ela tá morta. Ela não volta nunca mais. Volto pra dentro da casa e percebo que a minha mãe pode morrer. E penso que se pensei isso, quer dizer que ela vai mesmo morrer a qualquer momento. Que é um sinal. E que eu devo fazer tudo pra evitar. Começo a fazer promessas constantes. Que eu não vou comer mais sal, que vou subir todas as escadas do nosso apartamento no 19º andar de joelhos e que nunca mais vou me olhar no espelho. Pra ela não morrer. Sempre entrava no banheiro de olhos fechados. E aí, assim, esse é o começo do luto da Petra acerca da Helena, né? Porque o luto, ele não tem tempo determinado, e aí a gente vai ver nesse documentário que na Helena, ou na Petra, perdura bastante, e vai perdurar, né? Porque a elaboração, assim, no comecinho você pensa, tem aquela questão de você acabou de falecer, então é um trauma para você, né? E aí essa libido que você tinha por esse objeto de amor, esse objeto amado que você tinha, ele já não existe mais, né? Quanto objeto, quanto existência. Mas a libido, ou seja, o desejo, o amor que você direcionava para esse objeto, ele ainda existe. Então, é um processo de desligamento. E não de desligamento, assim, vou esquecer minha familiar, assim, como o meu ente querido, mas de ter outra percepção acerca dele, de não mais de existência, mas de realmente entender ele como existência dentro de você, não de, assim, existência real, tocável, mas de objetos que você, por exemplo, você aprendeu que a Petra, por exemplo, ela aprendeu que a arte faz ela muito bem, e que ela tem um dom para arte. E aí, de onde vem esse amor pela arte? Também pode ter vindo da experiência da irmã dela, essa admiração que ela tinha pela irmã dela e pelo amor que ela tinha pela arte. E aí, o processo de retirada libidinal do objeto, que eu falei anteriormente, ele deve ser cumprido aos poucos, respeitando o tempo do luto e a energia do investimento, né? Essa energia no sentido de, nossa, eu amava muito ela, então tenho que respeitar realmente o amor que eu sinto pela minha irmã, né? De que ele, por ser grande, ele não vai acabar do nada, ele não vai diminuir, ele não vai criar outra forma, na verdade, do nada. E aí, ao passo que a existência do objeto perdido é prolongada na psique, né, que ela vai ver a existência da irmã dela de outras formas, né, ela, por exemplo, aqui nesse transtorno que ela vai ser diagnosticada, né, como mostra anteriormente, ela tem essa obsessão de ter pensamentos intrusivos, meio que para salvar a mãe dela, como se fosse para salvar a irmã dela, né, essa questão, assim, dela pensar que se pensou que a mãe dela pode morrer, então ela realmente vai morrer. Porque isso aconteceu anteriormente, né, com a Helena. Ela pensou, ela tinha esse medo constante da mãe dela, da irmã dela falecer, e aí ela pensava, não, ela, assim, ela pode falecer, mas ela tá muito triste, não necessariamente ela vai falecer. E aí, de fato, ocorreu o suicídio. Então, isso ficou bastante presente na cabeça dela e foi uma forma dela elaborar. Até porque é o pensamento mais infantil, exatamente, assim, essa questão de fantasiar, de ver que ela tem uma possibilidade, sendo que não é mais tão real assim, né? E aí, esses pensamentos intrusivos do transtorno obsessivo-compulsivo, eles estão bastante nisso. As primeiras experiências traumáticas para a psicanálise, né,
elas podem constituir um protótipo dos estados afetivos. Esse protótipo seria um modelo de estados afetivos, que são incorporados na mente, e quando ocorre situação semelhante, eles são revividos como símbolos mnemônicos. Esses símbolos mnemônicos são meio que lembranças, memórias que você teve. E aí é muito claro, realmente, de que ela teve essa lembrança da irmã dela, enquanto no lugar com a mãe dela, né, ela teve essa lembrança de que a mãe dela tá viva, ela ama muito a mãe dela, mas ela tá com esse medo dela falecer, porque isso aconteceu com a irmã dela, e aí isso vai virar um modelo de estado afetivo no sentido dela ficar angustiada, dela ficar desesperada. E aí, é isso. No mais, assim, nessa questão do transtorno obsessivo compulsivo dela, era realmente a forma dela elaborar, porque foi algo muito traumático, né? E aí, agora a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, que é a época que a Petra já tá na adolescência, e aí ela já está elaborando de forma mais clara o luto da irmã dela. Até que no meu aniversário de 21 anos, minha mãe me olha e me diz: agora você tá mais velha que Helena. O medo de que eu fosse seguir seus passos começou a se desfazer. Mas eu continuei achando que você, Helena, estava dentro de mim, que era um estar em mim. Deixei de sentir isso ao começar a te buscar. Você foi tomando forma, tomando corpo, renascendo um pouco pra mim. Mas pra morrer de novo. E eu, com muito mais consciência pra sentir sua morte dessa vez. Imenso prazer que vem acompanhado da dor. E aí é linda essa cena, porque realmente mostra a elaboração do luto, assim, de uma forma muito saudável, né? Porque ela começa a perceber que a irmã dela existe dentro dela, no sentido de que ela tem objetos bons internalizados que foram simbolicamente relacionados à irmã dela, de poder, enfim, amar a arte, amar a irmã dela, até o fato delas se parecerem muito, né? Porque elas se parecem muito. Deve ser um fato muito grandioso para ela, né? E aí é isso, assim, é muito interessante esse documentário porque ele pode estabelecer um paralelo psicanalítico, né? Inclusive com a escolha da Petra de reproduzir as suas histórias no documentário tão subjetivo e ao mesmo tempo tão universal, né? Porque subjetivo no sentido dela contar a própria história e universal porque isso acontece bastante em todo mundo. E aí ela dá a possibilidade ao enlutado, né, de quem tem um ente querido que faleceu por isso, assim, uma pessoa que está enlutada por isso, ou por essa questão, né, de desviar o seu olhar do objeto de amor perdido para o mundo externo, né? Assim, eu não perdi meu ente querido para o mundo externo, em vista que a pessoa perdida é simbolicamente relacionada aos seus objetos bons internalizados. Então, assim, nesse quesito de realmente quem vai assistir vai ficar muito sensibilizado, mesmo você tendo ou não um ente querido falecido por alguma questão como depressão. E é muito engrandecedor ela nos dar essa oportunidade de falar sobre saúde mental, depressão, suicídio, vindo de um relato dela, né? E, enfim, é muito importante. E aí a gente só queria fechar mostrando alguns lugares que tem atendimento psicológico, né? E de psicoterapia, muito acessível, de graça. E aí, Antônio, se tu puder mostrar aquele post lá. Só um segundo, tá?
Todo mundo consegue ver aí? Mas assim, Era o Centro Acadêmico de Enfermagem, tá? Vou passar aqui. e aí aqui tem os atendimentos psicológicos gratuitos das universidades aqui de Fortaleza, né? Que é a UES, o UFC, a Unifanor, a Unicristos, a FANOR, a Uninasal, a Estácio e o Aritsá também. E aí tem o número deles. E aí tem o ambulatório de saúde mental do Walter Cândido, né? Que são vários programas de apoio, assim, da UFC. Vou passar. Aí também tem outros, da UFC também, o número. Os CAPs mais próximos aqui, regionais, e os números também, conforme, assim, você vê o regional mais próximo de você. E aí é isso. Também tem outros lugares também, muito legais, que são, eu vou colocar aqui o Instagram deles, que é o LAPFIS, o Laboratório de Estudos em Psicoterapia, Fenomenologia e Sociedade, né? Eles fazem plantão psicológico, então é muito mais acessível, assim, inclusive se você tiver algum amigo, algum familiar que tenha depressão, ou alguma coisa que seja urgente, é bom você indicar esse Instagram, esse laboratório, porque as vagas são muito mais acessíveis. E esse outro aqui também da UFC, a PEN, que eles também têm acolhimento psicológico, que é basicamente um plantão psicológico, né, para casos de urgência. E é isso, eu espero que a gente tenha explanado bastante, que vocês tenham compreendido, e que, enfim, tenham aumentado o saber de vocês sobre isso, e também sobre o filme. Obrigada, pessoal. Valeu. Pessoal, tá aberta a inscrição, tá? Se vocês quiserem se inscrever para debater com a gente sobre o assunto, a gente vai ficar até 9h30, tá bom? Vamos terminar agora, a gente dá 1 hora. E Marina foi sensacional, Caio, tá? Manoel, aqui, né? Valeu muito, pessoal. E é isso, alguém que se inscrever para conversar com a gente sobre esse assunto, né? A gente vai ficar até 9 horas. 9h30, né? Se o pessoal puxar o debate, né? O debate está aberto, tá? Então, assim, vocês que sabem. Então, que, assim, eu acho que a gente abarcou muita coisa, né? A gente falou Sim. bastante do filme, de todas as perspectivas. Então, é isso. Ah, tá ok. Vou encerrar a gravação aqui, boa ideia que me deram.